Olá, gente. Boa noite. Estamos entrando aqui. Caanda já entrou. Manda o convite, Caanda. Manda o convite para compartilhar a live. Jaqueline, oi. Como é que tá o som, gente? Vamos aguardar aqui. Oi, Micaele, doutora Micaele entrando aí. Tá ótimo o som. Olá, doutora Caanda. Olá, Tudo bem? tudo bem? Boa Boa noite. noite. Como é que tá o som? Tá bom? Pra mim tá bom, tá um pouco abafado, Tá um pouco mas acho abafado? é. Oi, Deixa eu ver. apaga essa luz Agora, dá aqui. pra Eu acho ouvir? que fica melhor. Tô vendo aqui a luz, Melhorou? cheguei em casa agora, corrida do consultório, tô meio afobada. Imagina. Tá muito escuro aí ou tá bom? Não, tá bom. Tô lhe vendo. É Tá, só a câmera pronto. tem que baixar um pouquinho mais pra ver seu rosto todo. Pronto, acho que agora foi. Pronto. Eita, esse corre-corre, né? Acabou de chegar, não foi? Gratidão pelo convite, é sempre muito bom conversar com você. Oh, meu Deus, eu que agradeço você ter aceitado esse convite. Lhe admiro muito, temos muita coisa para conversar aqui hoje para esse pessoal, está todo mundo empolgado, ansioso, não é? Então, enquanto o É. pessoal vai entrando, a gente poderia se apresentar, né? Uhum. Então, por favor, vou deixar você que se apresente. Tá certo. Então, meu nome é Caanda Barros Ribeiro, sou psicóloga, formada há 7 anos, e desde a minha graduação, nos últimos anos da minha graduação, eu já comecei a me interessar por esse tema de gestação. Foi o tema do meu TCC, que eu fiz junto com a minha mãe, a gente escreveu sobre a qualidade de vida começa no útero. Hum. E depois, logo que eu me formei, eu já fui fazer um curso de psicologia perinatal no GAM, em São Paulo. E já comecei a me envolver com grupos de gestantes, de pais, depois fiz formação de doula, né? Passei um tempo afastada de Maceió, quando eu retornei, comecei a trabalhar junto com alguns grupos ativistas daqui, como Roda Gestante, o Jardim das Comadres, né? O Grupo AME também já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos, né, em parceria com vocês, com o Grupo Acolher. E há uns 3 anos atrás, eu acho, eu comecei o mestrado, fiz mestrado em psicologia na UFAL, pesquisei sobre paternidades, dentro dessa perspectiva também da gestação, parto e pós-parto, e atendo, né, no consultório como psicóloga clínica perinatal e consteladora familiar, e também facilito círculos de mulheres na perspectiva do sagrado feminino. Só, né? Somente. Por enquanto é isso. Pois é, então, e para quem não me conhece, né, eu sou Maria Eugênia, sou médica, me formei aqui a graduação na Universidade Federal de Alagoas, fiz a residência de ginecologia e obstetrícia em Recife pela UPE, Universidade de Pernambuco, na instituição, na maternidade que era o CISAM. Foram 3 anos, depois disso realizei mais uma residência de reprodução assistida no IMIP, e fiz uma experiência exterior na Espanha, em Valência, no Instituto, na verdade na Universidade de Valência, né? E aí foi super interessante. E Que agora massa, não estamos sabia não aqui, dessa né? parte. Conheço lá. Então vamos lá. Enquanto o pessoal vai mandando perguntas, gente, vão mandando as perguntas, viu? Nós estamos aqui, né, para responder as perguntas de vocês. Então, por favor, entrem, chamem aí os maridos também, porque tem muita Sim, mulher. Estou sentindo falta dos importante. maridos aqui entrando. Paz. Os pais, exatamente. Então, como a gente escolheu um tema, né, essa questão toda do apoio emocional, né, da psicoterapia, dentro da assistência reprodutiva, né, aos casais, às mulheres, aos homens.
que estão enfrentando um diagnóstico de infertilidade. Hoje a gente sabe que, assim, a gente tem, em todo o universo em que a gente vive, a gente tem meio que como se fosse uma obrigação de perpetuar a espécie, né? Aquela questão cultural de perpetuar a espécie. Então, a gente lidar com essa questão da infertilidade não é fácil, né? Uhum. Então, o projeto da maioria das pessoas é exatamente isso, né? Casar, ter filhos, né? Depois ter netos, então o processo evolutivo, vamos dizer assim. Só que a gente sabe hoje que 45%, na verdade, dos casais, homens e mulheres, né, que enfrentam o diagnóstico de infertilidade, 45% são por fatores femininos e 45% masculinos. 5% são um casal, ambos têm alguma alteração, e mais 5%, os outros 5% são por causas esterilidade sem causa aparente. Então, para você ver que é igual, né, o percentual de infertilidade entre o homem e a mulher. E culturalmente a gente tem uma questão de que a gente acredita que a mulher tem mais dificuldade em engravidar, mas é uma questão cultural. A mulher se culpa muito, traz muita coisa aqui, né? Leva muita coisa aqui nas costas, então Sim, a gente sim. precisa passar esse dado, né, Kaanda, em que não tem diferença. Então a gente precisa, primeira coisa é isso, né? Os homens terem essa informação e saber que 45% de chance, né, de cada um de ter alguma alteração de infertilidade. Então, assim, primeiramente, eu queria já aproveitar isso e queria que você falasse um pouco sobre, assim, aquelas fases do impacto, né, de um homem e de uma mulher quando eles estão diante de um diagnóstico de infertilidade. Aquelas fases de negação, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí. Eu já li algumas coisas um livro que eu, inclusive, ganhei já faz um tempo, de uma psicoterapeuta carioca, né? Ela é do Rio, da UFRJ. Há 20 anos que ela, mais ou menos, ela trabalha com infertilidade e ela fala que se assemelha muito ao diagnóstico do câncer. Quando você está diante de uma infertilidade mesmo, né? E tem todas aquelas fases. Eu queria que você falasse um pouquinho, Kaanda, sobre isso. Então, como você estava colocando, né, existem muitas questões que permeiam isso. Em primeiro lugar, tem essa questão cultural, que se a gente for olhar, por exemplo, para a mulher da década de 50, ela não tinha outra opção. O ápice de ser mulher era ser mãe. Hoje isso está sendo desconstruído, né? Tem mulheres que estão optando por não serem mães, Exatamente. mas, como você mesma colocou, ainda é um sonho, uma necessidade de realização pessoal de muitas mulheres e de muitos homens também. E quando se vem diante de um diagnóstico desse, né, ele afeta algo que a gente pode dizer numa perspectiva psicanalítica que tem a ver com a questão narcisista, né? Porque afeta a própria autoimagem do sujeito. Começa a se Exatamente. pensar, mas eu sou incapaz, eu sou defeituoso, sou defeituosa, né? É, Então isso já começa, é um diagnóstico difícil. E eu acredito que essas fases, né, que você viu no livro, assemelham-se com as fases diante de outros diagnósticos que são baseadas nas reações de um luto, né, a perda de algo. Então vem a exatamente. negação, a raiva, a barganha com Deus, porque a espiritualidade também perpassa muito essa questão da infertilidade, né? As Com mulheres chegam muito certeza. no consultório perguntando o que é que eu fiz para merecer isso, por que é que eu estou passando por isso, Deus está me castigando, né? Com E desde certeza. questões de, eu estou tentando reprodução assistida, será que eu estou interferindo no meu destino, na vontade de Deus para mim? Então, essas questões também da espiritualidade, de acordo com a religião de cada um, vão sendo muito significadas e ressignificadas nesse processo, né? Então, entra a barganha, entra a aceitação, mas até dentro do luto mesmo, essas etapas, elas não estão sendo mais consideradas como algo linear, uma Sim, sequência retinha, né?
Porque a gente, Uhum. e principalmente no processo de reprodução assistida, porque vai avançando as etapas e muitas vezes nesse processo você não consegue de primeira vez, né? E aí tem o Exatamente. luto daquela primeira tentativa, da segunda tentativa, a frustração, e aí a necessidade de reacreditar, de recomeçar, de tentar mais uma vez. Esse é uma situação que traz muitos sentimentos, né? Pode trazer sentimentos de vergonha por essa sensação de Sim. incapacidade, sentimento de isolamento, às vezes, por se sentir diferente dos outros, né? Ver os seus amigos, suas amigas engravidando naturalmente, você não consegue. Então, começam aqueles questionamentos, né? Às vezes, os incômodos com relação a isso, né? A inveja também, muitas vezes acontece por conta de comparações, né? É. E E parece, aí, né, Canada, que dá uma. Eles me dizem muito assim, que parece que quando começam a tentar engravidar, aí vai no shopping, só vê bebê, só vê mulher grávida. Onde anda, né, parece que a coisa flui, né, muito para esse olhar. Na verdade, sempre estiveram ali, né? Só exato. que o foco mudou, né? Uhum, isso mesmo. E assim, uma primeira coisa que eu trabalho com esses casais, não só com casais que estão no processo de reprodução assistida, mas com casais que estão tentando engravidar naturalmente também, Sim, é a questão do desejo. Por que você quer ter um filho? Por que você quer importantíssimo, né? engravidar? Porque às vezes Primeira também coisa. existe uma diferença entre querer Uhum. engravidar e querer ter um filho. A gestação, ela ainda tem aquele ar místico, né? De que a mulher fica plena, fica maravilhosa. Ainda tem muito essa expectativa cultural da maternidade cor-de-rosa, desse universo maravilhoso. E não é assim. Não é É assim verdade. também, tá? Para quem está ouvindo a gente, não é assim também para quem está engravidando naturalmente. Né? Eu acompanho também Isso, é. essas Não mulheres. tem que Então, ser assim para todo mundo, né? Não tem que não, ser nada, na verdade. Cada um na tem a sua. verdade. E de uma forma geral, é um processo complexo que traz sentimentos ambivalentes. Então, essa Exatamente. ambivalência do eu quero, mas eu tenho medo, né? Eu Uhum. quero, mas eu É, tenho medo. Ah, é, eu estou muito ansiosa para ser mãe, mas eu também me sinto insegura. Ou para ser pai. Então, esses sentimentos contraditórios, nossa. eles estão permeando o tempo todo esse processo de gestação, parto e pós-parto, né? De É verdade. preparação para a maternidade. Então, a gente precisa realmente ter um olhar. Eu procuro fazer um atendimento muito voltado para compreender mesmo a subjetividade de cada sujeito. Então, Uhum. desde por que você quer engravidar, qual o seu desejo. E aí entram várias questões. Às vezes, as mulheres trazem, não, porque é uma realização pessoal, outras, porque eu sempre sonhei com isso. Tem umas que falam, porque o meu marido está me pressionando, meus pais estão me pressionando, minha família está me cobrando, porque É. eu sinto que eu vou me realizar através disso. E a gente precisa analisar essas questões com cuidado. Até que Isso. ponto, muitas vezes, você não está projetando coisas demais nesse filho, né? Expectativas É. irrealistas, que com certeza vão trazer É. frustrações, porque existe o bebê imaginário, Aham. né? E o bebê Isso. real é outra história. Então, É, com é a certeza. primeira coisa que eu trabalho, né? Mas por que você quer ser mãe? Por que você está tentando engravidar? Né? Aí tem alguns falando que é o meu sonho, né? Então, É. é o sonho da vida de algumas mulheres. E aí imagine o sentimento de frustração, de ver que isso não vai acontecer naturalmente, que você vai ter que se submeter a um processo, né? E aí entra todas as questões que eu até gostaria que você comentasse um pouco, que eu escuto muito também no consultório, alguns pacientes que você me encaminha, falando dos efeitos dos medicamentos, né? Dos hormônios que elas têm que usar e como que isso afeta o humor. Então, Isso. além dessas questões psicológicas que a gente está falando, ainda tem as questões hormonais, né? As questões médicas que É. interferem também no emocional. Como que você vê É isso? verdade.
Quando a gente indica um tratamento de reprodução assistida, né, seja ele de baixa complexidade, como um coito programado, média complexidade, como uma inseminação artificial e ou alta complexidade, que é a fertilização in vitro, nós sempre realizamos algum tipo de hormônio ou indutor da produção hormonal do nosso corpo. Então, isso vai dar alguma repercussão emocional, é como se fosse assim, o nosso ciclo menstrual, né, diz Uhum. muito isso. Então, aquele períodozinho ali da TPM, da tensão pré-menstrual, essas medicações, elas realmente elevam ainda mais, Uhum. né, esse Uhum. período. Então, a mulher, ela fica emocionalmente mais fragilizada ainda, porque ela já está fragilizada, né? Então, elas ficam ainda mais fragilizadas, ficam mais irritadas, sem paciência, É, aí já está chorando, e de repente está rindo, né? Ainda tem essas mudanças, além de toda a questão do enfrentamento de um tratamento que, na verdade, a gente não consegue dar garantia, né? O exatamente. investimento financeiro, né, Canda, que isso compromete muito, influencia demais, né? É o investimento financeiro, é a expectativa se vai dar certo ou Sim, não, e lidar com todos esses questionamentos da questão de não conseguir engravidar, né? Então, são muitos fatores que envolvem aí todo esse processo. exatamente. E assim, esse é outro aspecto que eu trabalho muito com elas, né? Que é Uhum. justamente é muito difícil porque, como você falou, não tem garantias. E aí um tema que é muito comum nos meus atendimentos, eu vou ser otimista, eu vou ser pessimista. Muitas têm medo, É, né? De acreditar demais e exatamente. depois vir a frustração. E como é que eu vou lidar com essa Isso. frustração? É, E outros ficam pensando, mas também se eu não acreditar, eu não vou estar facilitando o processo. Aí eu costumo é, dizer, vamos tentar nem ser otimistas e nem ser pessimistas, vamos tentar ser realistas. Aí eu costumo perguntar, qual foi o percentual que a médica lhe falou? Porque cada caso, né, tem o seu isso. percentual, que você É, analisa de acordo com as individualizada. condições, né, Isso, biológicas do casal e tudo. isso. Então, eu sempre pergunto, ser realistas, quantos por cento de chance você tem? Tenho tantos por cento. Tá, então desses tantos por cento, qual é a parte desse processo que você tem controle? Que você pode influenciar? Ah, eu posso influenciar o médico, que é muito importante, né? A equipe que você escolhe, ter uma equipe de confiança, de profissionalismo. Isso. Uma É, parte. Qual é a outra parte que você pode influenciar? Que está aqui até a nossa Nutri Matéria, isso. né? Maravilhosa. Maria Helena. Ação, Maria Helena, né? Cuidado É, físico, alimentação, exercício físico. O que mais? Ah, cuidado meu emocional, que aí entra é, psicoterapia, terapias alternativas e tal. O restante do processo entra no mistério, porque exatamente. gerar uma vida é um mistério. É, Então, eu sempre falo para isso, a gente não tem como falar de gravidez, né, seja assistida ou não, né, que a gente não fale dessa dimensão espiritual, que aí você pode dar o exatamente. nome que você quiser. Ah, Você não consegue é Deus. dissociar, né? Não tem Não tem como. como, porque é isso que você está falando. Você é médica, você se capacitou, você faz todo o seu trabalho da melhor forma possível, né? Eu conheço você, sei do seu comprometimento, mas não é o suficiente, porque existe Não. algo que escapa. Isso, Então a gente precisa exatamente. também trabalhar essa capacidade, né, dos casais de se empenharem dentro do que eles podem influenciar no processo e também aceitar que existe algo que não está nas nossas Hum, mãos, É, né? Que nos escapa. Como é que exatamente. você E vê a isso? fé é muito, exatamente, é uma das coisas, né? Assim, inevitavelmente eu falo, sabe? Porque é uma coisa que eu acredito. Então, não tem como eu não falar, né? Vai muito de especialista para especialista. Antigamente eu meio que me segurava, mas eu já sou macaca velha, vamos dizer história, então
Hoje mesmo um paciente perguntou exatamente isso, assim, o último paciente de hoje da noite, ele fez, doutora Eugênia, mas assim, eu estou vendo aqui que a senhora é religiosa, então eu queria saber se você acredita que o embrião, depois que forma, que a fecundação, se ali já é uma vida, eu disse, com certeza. Com certeza, a fecundação, aconteceu a fecundação, já existe a vida. Então, não tem como a gente não pensar em espiritualidade, né, em religião, na fé, né, nas energias que movem o universo, num tratamento que envolve a vida, né? Isso. Gerar a vida. Não tem como, né? Não é sempre que eu pergunto, mas assim, a dependendo do casal, eu às vezes entro assim, mais nessa, né, nessa linha assim da religião, né? Eu sinto às vezes assim, e a gente sente, né, cara? A gente sente que às vezes que tá faltando alguma coisa ali também junto, Uhum, né? De todo esse uhum, processo, sabe? sim, Às vezes eu fico até meio difícil até de me posicionar, né? Mas eu sempre falo alguma coisa em relação a isso, a espiritualidade, a religião, perguntar no que acredita, porque sim. isso faz parte do processo também, né? Na minha E ficha de anamnese, hum, na primeira ficha, eu pergunto: tem religião? É uma das questões, né? Até para eu saber como abordar esse paciente, né? E aí eu vou sim, usar uma linguagem que ele se identifica, né? Porque eu uhum, sempre falo que essa é uma dimensão importante, a dimensão da fé, né? A é gente sabe que verdade. qualquer tratamento, né, já Com tá certeza. referendado cientificamente a importância da gente acreditar para que as coisas elas aconteçam, né? Dependendo de, Exatamente. de religião e tudo. Mas É. existem muitos conflitos que vêm também, né? Conflitos com um casal que aparecem, né? Sim, Nesse importantíssimo. processo, com a família, conflitos em relação a se eu devo continuar, até qual é o momento que eu sei, né? Muitas me perguntam assim, Canda, como é que eu sei que eu tenho que parar de tentar? Né? Isso é uma coisa que eu não tenho É. resposta. Ninguém tem essa Não, muito resposta. difícil. É uma Não. resposta que você vai sentir. É só você que pode. É uma decisão tão séria, né? E, É. e assim, a gente, às vezes, o psicólogo, assim como o médico, né? É colocado numa situação de ter, né? Eles estão buscando alguma certeza, estão buscando alguma resposta ali. Exatamente. Mas a gente não pode dar, né? A gente Não, pode dar as possibilidades, mas a isso. escolha é pessoal. É, né, escolha e a certeza a gente não consegue dar, né? E a gente se depara com muito diagnóstico, assim, diagnósticos que realmente o casal, a mulher, o homem não espera, né? Então, às vezes o casal chega para uma investigação Hum? e está com uma ideia totalmente diferente, e aí, durante os exames, a nossa avaliação, a gente se depara com um diagnóstico, por exemplo, uma falência ovariana precoce, né? Que é a mulher entrar em menopausa precoce, por exemplo, antes do tempo, né? Da idade que normalmente entra na menopausa. É um diagnóstico muito chocante, muito forte, muito impactante, né? Mesma coisa é com o homem, né? O homem que às vezes nunca fez um espermograma, de repente a gente pede e está ali, a zoospermia, que é a ausência de espermatozoides, né? É um diagnóstico muito forte, muito pesado, como baixa reserva ovariana, idade, que a gente martela tanto, né? Na idade avançada. Então, são diagnósticos fortes. Outra coisa que a gente se depara também é com alterações de fatores de trompa, que é Hum, uma das questões, assim, uma das causas bem comuns, e que a gente se depara quando pede um exame, que é a histerosalpingografia, que não é um exame de rotina que se pede normal no sim, ginecologista. sim. Aham. Então, normalmente é quando você realmente vai dar início à investigação da infertilidade. E, de repente, você passou a vida toda sem sentir nada, de repente você se depara com alteração de trompas. O que é isso? Né? Como assim? Então, são diagnósticos impactantes, muito fortes. E eu sinto essa realmente, assim, esse início que você falou, assim, primeiro aquela negação. Não, peraí, né? É isso mesmo, está certo.
poder se aquilo ali está certo, né? É muito difícil lidar com esses diagnósticos, Canda. Sim, Aí fala um pouquinho sobre essas reações, porque né? justamente porque afeta essa, por exemplo, falando um pouco do homem, né? Que a gente vê Aham, muito aqui. isso. O ser homem, aí entra as questões culturais, né? Então, o ser Aham, homem é ser reprodutivo, né? Tem muito a ver com a capacidade de reprodução, né? Então, sim. quando o homem vê que tem uma dificuldade nisso, e para eles às vezes é mais difícil ainda, sabe? Eu sinto, porque eles não têm tanto espaço de Sim, escuta e de acolhimento como as sim, mulheres têm. E isso. aí eles ficam, Sim. a gente escuta as mulheres falando, meu marido não fala, ele tá estranho, ele tá calado. E aí eu costumo, olha, mas você já parou para pensar como deve estar sendo difícil para ele também, né? Tenta ouvi-lo, tenta ver, porque eles se sentem às vezes envergonhados de falar, né? Porque eles Isso. brincam, você vê aqui no Brasil, essa cultura machista, eles brincam muito. É quando, rapaz, como é? Você tem capacidade de fazer um filho, não? Poxa, É. né? Eu até coloquei aqui Às algumas vezes frases que a gente não deve falar para é, aqueles amigos, parentes que realmente estão numa luta tentando engravidar, né? Então, o brasileiro ele tem muito, é muito engraçadinho, vamos dizer assim, mas isso machuca e muito, né? A mulher, o homem e essa questão cultural do homem de ser do machismo, na verdade, de ser reprodutor, né? E aí vem junto a virilidade, a sexualidade, né? Que muitos exatamente. acreditam que está associada e não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o homem ele se sente, é como se ele tivesse incapaz e começa realmente o emocional começa a influenciar em várias questões, né, Canda? Exato. Relacionamento, casal, né? Isso pode gerar. Eu acompanhei já casais que isso começou a gerar, essa situação começou a gerar também dificuldades no relacionamento sexual, na relação Sim, sexual. sim, O homem que se sentir, né, incapaz começou a ter problemas também de ejaculação precoce ou sim, de não ter ereção no ato isso. sexual. E aí você vê Uhum, aí vai desencadeando outros isso, problemas, né? E a isso. mulher, por outro lado, ela começa a se culpar. Mulher que tem uma tendência a se culpar, como você falou no começo, né? Parece que já vem com o chip da culpa. E Nasceu já aí, com o chip da assim, culpa. eu falo, gente, vamos ter cuidado, até faço um apelo aqui, vamos ter cuidado, né, com essas brincadeiras que a gente faz. Ah, por que que vocês não É, fazem logo o menino? Às vezes vocês não têm ideia de que a pessoa está é. numa luta ali, né, de muitos anos. Exatamente. E, não, O e aí, Valhalla, né? Aquela história do Valhalla, nada a ver. Exatamente. Ninguém e sabe aí de vai ninguém. afetando a autoestima dessa mulher. Ela vai E começando a se sentir, né? completamente. Que é incapaz, vai se culpando, vai se cobrando. E aí essa cobrança no processo de reprodução assistida, ela gera um estresse, né? Porque vai aumentando a ansiedade, vai aumentando o estresse, e a gente sabe que o estresse é um fator contrário ao processo, né? Com Então, é um dos certeza. fatores que, se não for bem acompanhado, é natural, e a Isso. ansiedade é absolutamente natural. A gente está falando de algo que se deseja muito e que se não tem certeza se vai conseguir. Mas a gente precisa encontrar maneiras de gerenciar essa ansiedade, gerenciar esse estresse, para que ele não se torne um fator limitante no processo, para que ele não Uhum. atrapalhe. E é isso que a gente vai em cada caso, né, analisando e procurando estratégias, fortalecendo essa mulher, fortalecendo esse casal, para que encontre recursos internos e externos para lidar com isso de uma forma mais leve, né? Como a gente colocou no título da live. Exatamente. Aí tem um pessoal aqui mandando algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Vê se você consegue ver aí alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho. Tem uma Pessoal aqui que é mandando você, beijo. da Alessia. Qual é o limite para É. tomar medicação para FIV? Até quantas Pois tentativas é. consecutivas é possível sem prejuízo à saúde da mulher? Então, não tem um limite, hoje não tem nenhum trabalho que mostre, nenhum trabalho muito científico que mostre um limite. A gente tem que, assim,
que ter o bom senso, na verdade, de acordo com o diagnóstico de cada casal, né? Diante da reserva ovariana, idade da mulher, alguns fatores individuais de cada situação em que a gente pode, né, chegar no momento e dizer assim, olha, minha opinião é que por aqui eu acho que já não vai mais por esse caminho, né? Às vezes a gente precisa dizer isso, mas não tem um limite estabelecido igual para todo mundo. Uhum, uhum. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, né? Certo. E assim, você que tem acompanhado tantos casos, e algumas vezes você me indica alguns pacientes, né? A gente faz essa. Sim, Eu indico para você, você indica para mim, porque é, a gente confia muito no trabalho exatamente. da outra. Em quais casos você identifica assim, não, aqui realmente precisa de um acompanhamento psicológico? Em que Nossa. situações você identifica assim que é Eu necessário acho encaminhar? que todos deveriam ter. Todos, eu acho que todos. Começou o processo, né? Eu acho que todos deveriam ter, porque a gente não sabe, Cananda, primeiro, com o que vai se deparar, né? Às vezes nem eu, como médica, não sei ainda com o que vai vir, né? O casal não sabe com o que vai se deparar. Às vezes é um processo curto, às Sim, vezes é um processo muito longo, desgastante, né? Às vezes tem que passar por vários tratamentos, né? Um coito programado, um tempo não deu certo, vai para uma inseminação, vai para uma cirurgia. Então, às vezes é um processo longo. E eu acho que todos, na verdade, deveriam ter um acompanhamento psicológico, psicoterapia, terapias alternativas. Eu acho que todos, né? O homem e a mulher, na verdade. E existem os casos mais críticos que a gente diz assim, não, isso aqui realmente, né, precisa. E aí a gente finaliza, diz, não, você vai agora, você vai ter que ir. Que a gente indica do começo, né? Aí fica, e aí, foi? Não, tá, não, né? Aí tem um ponto, não, agora você vai. Né? aham, Então, quando a gente visualiza assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo de que, pronto, de um diagnóstico desse de diminuição de reserva ovariana. Eu tenho uma história, assim, um pouco recente de um casal, que até eu vou contar aqui um pouquinho para entender esse processo. Um casal que me procurou, a princípio era um fator masculino, né? O homem tinha uma dificuldade, realmente, uma diminuição da quantidade e da qualidade do espermatozoide. E aí, assim, a mulher ela chegou assim, bem tranquila, bem, uhum. sabe, bem plena, como diz a história, Ou achando não que é o problema comigo, era né? exatamente, achando que o problema era só do marido. E aí, ao investigá-la, nós nos deparamos com uma diminuição drástica da reserva ovariana. Os hormônios que sinalizam uma menopausa precoce, assim, no limite superior, assim, bem próximo, sabe? Então, foi um baque gigante. Era uma mulher que fazia muita atividade física extenuante, né? Ah, Que isso não é bom também. sim, Mas depois que ela tentou engravidar, ela começou a liberar para engravidar, ela parou, ficou fazendo algumas atividades, mas assim, não tão extenuantes como ela fazia, e ela era muito rigorosa com a alimentação, o percentual de gordura muito pequeno, então tudo isso influencia. Então ela realmente tinha parado mais, mas mesmo assim a gente repetiu os exames e se deparou com uma diminuição da reserva ovariana. Então a gente se viu em uma outra, né, realidade. Então aquilo ali foi um baque gigantesco, sabe, para essa mulher. E é difícil até de acreditar, né, também, de eles acreditarem que estava acontecendo. E uma coisa, assim, muito rápida que eu disse, minha gente, olha, nem tempo a gente vai ter para poder vocês, assim, não, daqui a 6 meses eu não sei mais como é que vai ser. Entendeu? Eu não sei se você vai estar produzindo mais óvulo, como é que está a sua sim, sim. realidade. Então, a mulher que produzia tem uma reserva ovariana de 3 folículos a cada início de ciclo com uma idade de 37, 38 anos. Então, realmente muito baixa, né? Muito aquém do que é esperado. E ela se viu numa situação assim, de que, na verdade, ela não estava nem tão animada para ser mãe. A pressão era muito maior do marido. Mas, doutora, eu nem sei, na verdade, se eu quero ser mãe. Mas quando ela se viu nesse diagnóstico, ela disse, eu tenho que correr, né? E aí você fica naquela, será mesmo que ela está querendo ser mãe mesmo, né? Aí vem, né? Será que tem alguma coisa a mais impedindo aí, né? E lá no fundo, e aí ela teve que, inclusive, negar uma nova, veja, escolher
uma nova oportunidade de trabalho que ela ia ter fora do estado da gente, em um outro estado, só que ela não ia poder se ausentar nem nada. Então, assim, foi muita coisa em cima dela, Carla. Então, um diagnóstico de uma baixa respondedora, quase um início de falência, de repente negar um sonho, porque era um trabalho que ela realmente estava assim, muito feliz Sim. em aceitar. E eles decidiram, né, entre eles dois, que ela não ia mais. Então ela ficou, né? Explicou lá, o pessoal ficou. Então, assim, na outra semana, quando ela voltou, assim, eu abri a porta do consultório, era uma mulher que eu nem conhecia mais, assim, de tão para baixo, tão introspectiva, sabe? Até aquela posição assim de Uhum. ficar mais. Eu disse, não dá, não pode ser assim, né? Aí vamos lá, a gente dá aquelas injeções, mas eu disse, olha, tem que acompanhar. Você vai procurar agora, porque você precisa, porque tudo isso foi muita mudança, uma reviravolta na sua vida, né? E até para a gente não sabe nem se a gente vai ter resultado bom, né? Dei o percentual de chance deles, era um percentual pequeno. Eles ainda estão no processo, fizeram Uhum. uma tentativa de captação de óvulos, e aí ficou com o embrião, mas ficou com o embrião, veio com alteração cromossômica. Vamos fazer uma nova tentativa. Então, veja, né? Então, tudo isso influencia. Eu disse, não, essa foi, assim, uma que me chamou muito a atenção, porque foi recente, Sim. né? E que ficou crítico, assim, para mim, sabe? Que eu disse, tem que fazer acompanhamento, tem que fazer. Né? Eu fiquei muito preocupada com ela, ela realmente ela entrou num processo, eu acho que no início de uma depressão, né? Uhum. Assim, rápida, entendeu? E aí eu encaminhei. Então, foi bem assim, bem marcante para mim agora, Sim, sim. recentemente, sabe? Esse casal. E isso pode acontecer, né, nesse processo desenvolver algum transtorno mais sério, porque a gente está falando até agora de reações emocionais naturais, Sim, esperadas, naturais uhum, pelo contexto, né, do que a gente está tratando, isso. e até esperar, É, que é a ansiedade, é o estresse, a tristeza, a frustração, a culpa, a vergonha, o medo, a insegurança, a incerteza, ok. Mas tudo é, isso, se vier numa intensidade e numa frequência que comece a prejudicar o funcionamento normal daquela pessoa, daquele casal, né, causando prejuízos, já pode ter o início de algum transtorno mais sério, de uma depressão, de um transtorno de ansiedade, de uma síndrome do pânico, né? Que em algumas isso. situações, por exemplo, eu estou acompanhando uma pessoa que ela teve isso, quando ela ficou muito tempo sozinha, ela foi fazer esse procedimento em São Paulo, e ela ficou muito tempo sozinha lá e teve que ficar isolada no hotel, e aí ela começou a desenvolver como ataques de pânico, né? Sim, Desse isolamento, desse contexto todo. Então, nunca tinha tido isso. Mas a situação isso. acabou É. aflorando. E foi depois disso que ela procurou um acompanhamento psicológico e hoje ela já está, né, bem melhor, já está lidando com bem mais naturalidade, não teve mais esses ataques, né, essas crises mais sérias e está conseguindo equilibrar essas emoções, né, de uma maneira que não seja tão prejudicial assim a ela mesma, né, e ao próprio processo. Porque uma mulher que está muito tensa, está muito rígida, está muito ansiosa, vai vai ter dificuldades com a implantação, né? E ter Sim, com dificuldade. certeza. A gente sabe que a ansiedade e o estresse está muito relacionado, Uhum. né? Com os fatores que aceleram, né, essa infertilidade, pioram, na verdade, os diagnósticos já pré-existentes, né? Então, Uhum. realmente, tanto na parte da mulher como na questão do fator masculino. Uma outra questão também, assim, em relação a essa questão da infertilidade masculina, né? É que, assim, como você falou, não tem muito espaço, o homem, parece que assim, na nossa sociedade ele não pode fraquejar, né? Ele não pode, não tem facilidade de conversar, né? Como se, não, tá tudo bem, fica aquela coisa, né? Não tem muitos espaços também, eu acho, né, para a sociedade, profissionais mesmo, em organizar esses momentos entre os homens. É difícil, porque também ninguém quer mostrar,
que está tendo alguma dificuldade, né? Por mais vezes que a gente, eu sinto muito às vezes isso, assim, a gente às vezes tenta fazer alguns momentos voltados para a infertilidade masculina, mas é muito difícil. Muito difícil. O próprio homem ele tem um preconceito, né, com a própria situação. Não quer mostrar, aparecer que está com algum tipo de dificuldade, né? E incrível como isso influencia no casal. Eu tive uma paciente que ela chegou, na última vez que ela foi, está fazendo o tratamento de coito programado. Então, ela disse assim, doutora Eugênia, olha, eu agora só consigo ver meu marido como, assim, um reprodutor. Tipo, ela não consegue, veja como isso é sério, né? A relação pela relação, eles não conseguem ter pela vontade, né? Pela vontade de ter o prazer e tudo, né? Do amor, de tudo que envolve. Eles só conseguem ter realmente com o intuito de ter um filho. E pronto, né? E veja como isso é sério, né? Para esse casal e para essa família que vai formar, que a gente não sabe como é que vai vir, né? Essa gestação, né? A gente também se depara muito, Caramba, com esses desejos que você falou, essas incertezas. Eu quero engravidar, depois que engravida não sabe mais se queria engravidar, né? E quando vem o puerpério, que é um outro momento, assim, né? Muito importante, difícil e longo, né? E que as mulheres, eu acho que se cobram ainda mais aquelas que são mães e estavam tentando engravidar. E quando conseguem e estão assim, cansada, está amamentando, ou não está conseguindo amamentar, ou está sem conseguir dormir, naquela estafa mesmo, aí faz, meu Deus, mas eu não posso me permitir porque eu não queria, né? Mas não é assim, na verdade. A gente tem que se permitir, né? Fala um pouquinho sobre esse momento dessas pacientes que tentam engravidar e caem no puerpério, né? E que nesse sentimento aí, né? Eu queria falar só antes um pouquinho disso que você falou sobre a mecanização do processo do ato sexual, né? Às vezes eu também recebo essa queixa e aí eu costumo perguntar assim, eu disse, olha, vamos pensar o seguinte, em que contexto eu ainda falo assim, né? Que energia você quer que esteja presente no momento da concepção, filho? É essa energia, né? De, de pressão, de cobrança, de tensão, de estresse. Essas vão ser as primeiras impressões que o seu filho vai receber. É isso que você quer, Exatamente. né? Gerar? É dessa forma que você quer gerar? Você quer gerar a todo custo? É delicado, entendeu? Eu geralmente, eu como psicoterapeuta, as minhas pacientes que não são desses casos, sabem que às vezes eu dou sou mais dura. Com esses pacientes, eu tenho mais cuidado, porque é muito delicado, mas às vezes eu dou umas chamadas mais assim, mas peraí, ó, olha o que você está fazendo, olha a maneira como você está conduzindo a coisa, porque o processo em si, ele já precisa ser, né, doutora Maria Eugênia, controlado, né? Já tem muitas interferências medicamentosas, já são muitos exames, já são muitas consultas, quer dizer, já não é natural. Então já tem tanto interferências externas. Se o casal, por outro lado, não buscar tornar o que for possível mais natural dentro das suas possibilidades, vai ficando muito mecânico. Isso acaba afetando o vínculo do casal. E aí consegue engravidar, mas o casal está em crise. Olha só, né? Então, você quer um filho a todo custo? Não, você quer uma família, o que é que você realmente quer? Aí a gente volta para essa questão do desejo, do que você está gerando. E aí, em muitas situações, sabe, eu falo assim, olha, a gente não tem como saber a resposta do porquê. Muitas mulheres chegam, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas por quê? Eu disse, olha, o porquê a gente não tem como saber. Com as que são religiosas eu até brinco, né? Só se Deus viesse e falasse diretamente com você, Maria, você está passando por isso, por isso, por isso. O porquê a gente não tem. Nós vamos atribuir sentido às experiências, né? Cada um vai atribuir sentido, esse que é o quê? O significado
E isso tem a ver com a sua história de vida, com as suas crenças, com a sua cultura, tudo mais. Mas é sempre importante a gente se perguntar o para que isso está acontecendo. Ou seja, o para quê é qual o propósito disso? O que é que eu posso tirar de experiências disso? Então, essa jornada de Sim. preparação para a maternidade, ela pode ser muito benéfica para algumas pessoas, por mais dolorosa que seja. Mas falando do ponto de vista psicológico, essas mulheres e esses casais, eles acabam tendo uma oportunidade, né, se souberem aproveitar, de se prepararem mais para essa maternidade, que, como você falou, é cheia de desafios. E que quando aqueles sonhos se Sim. tornam realidade, isso fica evidente, muito mais quando o bebê nasce. Porque aí você vai lidar, aquilo que a gente estava falando, você vai lidar com o bebê real. Você vai sair das expectativas do que você imaginou que seria e vai lidar com a realidade de ter um bebê, de ter que adaptar a sua rotina, de ter uma demanda exaustiva, de ter um distanciamento do marido, porque isso acontece naturalmente nos primeiros meses, né? É normal, porque a Uhum. função materna toma a mulher por completo e ela acaba, né, mergulhando profundamente no ser mãe, esquece dela mesma, né? É um processo de desconstrução de si. Então, existe um trabalho interno, né? Uma tarefa psíquica de elaboração de se tornar mãe. Não é porque você está Isso. grávida que você é mãe. A gente tem que dissociar essas coisas, né? Exatamente. Não é Muito natural, não é importante isso. instintivo, não é instintivo. É um processo Uhum. tornar-se mãe. E algumas É. mulheres vão se tornar, vão sentir e vão, peraí, tem alguma coisa aqui dentro de mim. Aí, tá. Aí depois tem um bebê aqui dentro de mim. Esse é o meu Aham. bebê. Olha só, são três, viu? É. Até dizer esse é Fases, o né? meu bebê. Né? Hoje mesmo eu Uhum. atendi uma mãe que eu estava falando com ela, isso, que ela foi um caso assim de uma gravidez não planejada, não desejada, e que ela só. O bebê nasceu, depois que o bebê nasceu, ela se identificou com o bebê e começou a construir o vínculo com ele. Então, a Sim. gente também tem que ter cuidado para não entrar nessa. Ah, não, a mulher tem que estar feliz, ela tem que estar plena, É. ela tem. Ah, você conseguiu o seu sonho, então você deveria estar. Não tem isso, gente. Em primeiro Não. lugar, que é um processo, como eu estou falando, que é ambivalente e que é uma tarefa difícil, psiquicamente falando, que vai trazer desde as suas questões lá atrás com sua Hum. mãe, com seu pai, porque isso muitas vezes se apresenta de forma inconsciente, mas se Isso. apresenta, né? Então, quem É. foi a minha mãe? Qual é a minha referência de mãe? Qual é a minha referência de pai? Eu Isso, a também passei referência. É. por isso, né? É. O pai que eu tive. Quem foi o pai que eu tive? Qual é o pai que eu quero ser? Então, quais são os valores que eu tenho? Quais os valores que eu quero passar para o meu filho? Tudo isso não é simples. É. E é um Não. compromisso para a vida toda, né? É É. uma Exatamente. responsabilidade que, obviamente, quando desce a banana, vai diminuindo, mas continuam sendo seus filhos. É Então, verdade. não se cobrem tanto, não se culpem tanto. A maior parte do sofrimento emocional vem da culpa e da cobrança. Quando a mulher começa e o homem também a aceitar essas coisas com mais naturalidade, esse sofrimento ele já vai diminuindo, né? Sim. E compreendendo que é um processo de aprendizagem. E o vínculo e o amor é algo que se constrói, não é dado, Isso, né? não Construído. vem É a priori. verdade. Não é uma coisa que engravidei, agora eu sou mãe, como se descesse uma capa. É. Não é Não. assim que acontece, né? É Então, ter verdade. paciência. E eu acompanhei, agora não estou acompanhando mais, o caso de uma mãe, bem dentro desse exemplo mesmo, que ela fez processo de reprodução assistida e aí ela engravidou de gêmeos. E aí Nossa. eu não acompanhei ela nesse processo. Ela me Uhum. chamou já no puerpério, com alguns sintomas de depressão. É porque os Uhum. meninos nasceram prematuros, com algumas dificuldades de saúde, Sim. né? Em todo esse contexto. E ainda mais ser dois, né? Já, isso por si só já é bem difícil. Então, ela se culpava muito por isso. Como, não, mas eu sempre sonhei assim. Mas é a sua história.
A sua É, história vem com essa marca. É por isso que a gente tem que mergulhar na subjetividade de cada um. Por que a sua história vem assim? Por que isso está acontecendo com você, né? O para quê, na verdade, né? O para quê? O que é que você pode aprender com isso? Como você pode se fortalecer através disso? Como é que você verdade. pode fortalecer o seu relacionamento conjugal Sim, é, e os vínculos com seus familiares, a rede de apoio que você tem? É, e aí entram várias questões, desde o controle, às vezes, né, a autocobrança mesmo, de ser a isso. supermãe, né? Às É. vezes eu brinco no consultório, eu digo, sim, você é a Mulher Maravilha, é? Eu dou uma brincada assim, Não sim, você é a é? Mulher Maravilha, é? Não sabia não que É, tinha, né? Para ir exatamente. dando mais É, e tranquilidade tem para muito, eu tenho muito casal também que às vezes são casais que a família está em outro local, né, em outra cidade, vieram morar aqui, sim. né, no nosso estado e tudo. Então, eu estou com um casal agora assim bem recente, de Minas, inclusive, e eles assim, eles só tem eles dois, um só tem o outro. E acabou. Então já vem com uma questão assim de que eu não tenho com quem Aham. dividir, né? Eu não tenho ninguém, então já às vezes até se vitimiza um pouco porque não tem, começa a ter pena até de si próprio, que não é uma coisa boa, né? Essa questão da pena, né, Canda? Então fica muito naquele, porque a gente não tem apoio, porque a gente não tem ninguém, porque a gente não tem ninguém aqui, a gente não sabe tal, estamos sozinhos, né? Então começa a ver aquele discurso, né, bem em relação a essa situação. E assim, e eu que acompanhava mais, agora eu não estou conseguindo acompanhar tanto como eu gostaria, mas esses grupos que eu falei, né, o grupo AME, o grupo do Jardim das Comadres, o grupo do Acolher, o grupo do Roda Gestante, são todos grupos, né, que eu oriento e assim aconselho que vocês frequentem, tanto os Isso. casais que estão nessa busca, nessa preparação para a maternidade, para a paternidade, independente se natural, se reprodução assistida, os casais grávidos, os casais no pós-parto, por quê? Essa rede de apoio ela pode ser construída aí. Eu conheço Isso. alguns casais de fora, É, né, que eu acompanhei em é. psicoterapia e acompanhei nesses grupos, nesses ciclos, que eles foram se unindo, justamente por isso, porque estavam aqui estrangeiros, e Isso. foram se fazendo amizades, e hoje as crianças todas, né, são amigas, É, é. próximos, um conta com o apoio do outro. Então, isso pode ser Se trabalhado, abrir, né, para isso, se abrir para isso, na verdade, né, Fernanda? se abrir para Às vezes conhecer as pessoas pessoas fora, se fecham muito, né, se dentro isolam, dessa né? questão da infertilidade, se isolam muito, muito, muito. Eu até falo Exatamente. assim, às vezes, eu disse, nossa, eu queria juntar vocês todas aqui no consultório e fazer um bate-papo, porque eu acho que seria tão rico, porque o É, com grupo, certeza. ele tem essa função, espelho, né? Que é você se É, refletindo na fala do outro, você, poxa, eu não tô sozinha. é isso. E eu tenho escutado É, muito isso, eu queria até ouvir de vocês também, porque eu, pelo menos, nunca vi tantos casos de infertilidade, nunca vi tantas mulheres passando por isso, e hoje, né? homens. A questão até da ovodoação também, né? Que aí que é mais tabu ainda, aí mais segredo É, ainda, quase não com certeza. falo, né? Vergonha, e muita gente não sabe E que isso existe, é, que tem mais pessoas passando por isso do que se possa imaginar. E aí, às vezes, uhum, eu falo, eu não falo nomes, claro, por conta do sigilo, claro. obviamente, Uhum. mas eu falo, eu tô com 5 pacientes, né? Eu acho que é essa média que eu tô agora, 5, 6 pacientes nesse processo de reprodução assistida. É mesmo, cara, tudo isso? Eu disse, tudo isso. Eu disse, Pois é. poxa, tem muito mais gente do que eu pensava. Eu disse, pois é. Não, e quando as pessoas Aí ela, começam a abrir um pouco, falar só sobre o assunto numa roda de qualquer coisa, você já começa a surgir, né? Às vezes a pessoa não admite, mas assim, diz que é uma prima e tudo, quando você vê, tem muita gente que, né, que tem algum tipo de dificuldade, que está ali envolvido, ou conhece alguém no processo, realmente. Hoje em dia eu acho que um mix de muita coisa, cara. Eu acho que a idade, realmente, assim, sim. a questão da projeção, né, do ser mãe um pouquinho mais para frente, né, e aí começam a aparecer algumas coisas, o estresse, a tensão, né, essa ansiedade que a gente vive hoje, que a sociedade vive, né, é,
Parece que o pessoal está com taquicardia o dia todo, né? Essa sensação que você fica, né? Que o pessoal está assim, acelerado o dia todo, isso influencia muito. É, e acho que a alimentação, o estilo de vida também, né? Uhum. Álcool, as pessoas estão bebendo muito hoje em dia. Eu fico assustada como as pessoas estão, a quantidade que as pessoas bebem hoje em dia e que acham que é social, que é uma das coisas também, inclusive, que a gente pergunta, né, no consultório. Então, Uhum. acho que esse mix de fatores aí estão levando realmente a um aumento do percentual de infertilidade. Então, é É, por isso que a gente precisa estar aí, né, junto. E é tão importante esse acompanhamento, esse direcionamento. Como eu lhe disse, eu acho que todo mundo precisa fazer, né? E quem está no processo de fertilidade, eu acho que desde o começo tem que estar com esse apoio. É uma forma de se fortalecer, né? isso, Eu vejo como uma forma, não é uma busca, ai, se eu fizer, eu vou. Não, é uma forma de se fortalecer, se conhecer, como você falou, né? Começar a refletir, porque a gente às vezes não tem nem tempo de refletir, né? Essas reflexões que você mostrou aí pra gente, né? Será que é isso que eu quero, né? Quem foi minha referência de pai, de mãe, minha vida e tal, o que é que eu pretendo para. Às vezes a gente não tem nem tempo de refletir, a gente vai fazendo, parece que não está nem pensando no que está fazendo, isso, sabe? né? Vai pro automático, né? E É, aí, assim, algumas outras reflexões que eu faço como é que aí como consteladora familiar, né? sim, Aí eu vou investigar o sistema familiar dessa pessoa, se tem outras mulheres ou homens com casos de infertilidade ou casos de abuso, né, na família, ou questões de isso, filhos que foram negados, filhos que foram abandonados. Então, podem ser questões sim, sistêmicas também que estejam atuando. A gente pode olhar também para isso, isso de uma maneira sistêmica, né? Além de olhar de forma aham, psicoterapêutica, mergulhando nos isso. conteúdos pessoais, mas também a gente pode ampliar um pouco esse olhar e às vezes encontra umas coisas interessantes, assim, de umas coincidências entre aspas, né? Que na verdade Sim, são reproduções de padrões aí ancestrais que alguém vem trazendo, uhum, que alguém né? vem E, trazendo, exatamente. Uma questão muito também importante, muito delicada que eu acho, é quando eu recebo os pacientes com abortamentos de repetição, Canda. Hoje eu recebi, inclusive, uma paciente com histórico de 4 abortamentos. pois é, Então, assim, é muito difícil, eu acho, é, lidar, né? muito. É uma paciente que, assim, vem com abortamento de repetição, você tem que resolver, tem que acompanhar, tem que ver essa questão emocional, psíquica, porque tem que fechar algumas, né? Todo esse processo, cada processo desse que vivenciou, né, Isso, Canda, exatamente. Aí né? eu faço esse trabalho também, né? Porque dentro da Sim, fala um perspectiva pouquinho. da constelação familiar, como você trouxe no início, né? Para a constelação familiar, todo embrião é uma vida. Sim. Então, eu às vezes eu pergunto mesmo, quantos embriões? Eu anoto. Na primeira Aham. tentativa, na segunda tentativa e tal, né? A gente vai ver. Então, eu faço alguns exercícios sistêmicos através de meditações ou técnicas sistêmicas mais elaboradas, dependendo do caso. Eu faço alguns exercícios sistêmicos para essa mulher olhar para esses bebês, para esses filhos, para esses. Às vezes são bebês mesmo, né? Já se desenvolveram, já estavam a uma certa altura da gravidez, às vezes Sim. não, mas a gente vai olhar para isso, porque eu falo para você, já é mãe. Uhum. Você que teve um bebê, você que teve um aborto, você já é É. mãe, você já é pai. Sim. E esse foi seu primeiro filho, foi seu segundo filho, foi seu terceiro filho. E aí a gente começa a olhar isso a partir das ordens do amor do Bert Helling, pertencimento. Todos esses seres pertencem ao seu sistema familiar. Vamos incluir, dar lugar a cada um, né? Outra coisa, colocar em ordem, primeiro, segundo, terceiro, né? Tem alguns que eu faço mesmo, você foi o primeiro. Então a gente faz todo o trabalho de reconhecimento, é uma maneira de integrar isso, né? De Hum. encontrar um espaço dentro do seu coração, da sua alma, para essa situação ficar mais harmonizada, né? Porque enquanto a Sim. gente não acha um lugar, não acha um sentido, fica aquele sentimento de angústia, né? Aquele sentimento de Isso. angústia, aquela tristeza de não saber o que fazer.
Sim, é verdade. Então, é por aí, mais ou menos, que se É, trabalha, mas é bem delicado, né? Também acompanho alguns dos casos, né? Inclusive que a gente acompanha juntas, né? Temos alguns pacientes isso, em comum com essa situação, né? De abortamento de é, repetição. E aí, é. alguns momentos elas chegam